Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada com o Pai. E um estudo de hoje nós vamos falar sobre insegurança. E para isso a gente vai utilizar o livro de Hebreus a partir do capítulo 11. Aqui a gente vai ter vários exemplos de pessoas que com certeza se sentiram inseguras, mas deixaram a fé falar mais alto e agiram. E é isso que a gente tem que pegar aqui para o nosso dia a dia. Então vamos lá, eu vou começar com Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Agora eu vou dar um pulo aqui, vou lá para Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Vou pular para o 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Agora o 31. Quer dizer, o 30. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Agora, olha só.
Vamos falar aqui, né? Primeiro, de Abel, Abraão, a prostituta Raabe, Moisés, Jacó, o povo de Israel que estava rodeando os muros de Jericó. Todas essas pessoas não eram pessoas perfeitas. Com certeza, em algum momento de cada fato dessa história aqui que a gente lê, elas se sentiram inseguras. Agora, o que fez elas estarem aqui na Bíblia para ser exemplo para a gente hoje em dia? Porque mesmo tendo insegurança, elas deixaram a fé falar mais alto. Então, como que a gente pode lidar com a nossa insegurança? Como que a gente pode acabar com ela, minimizar ela assim ao máximo? É saber o seguinte, que mesmo ela constando ali, mesmo a gente tendo insegurança com alguma coisa, a nossa fé, o nosso foco tem que estar em Jesus. A gente tem que saber que se a gente se estreitar ali um relacionamento com o nosso Pai todos os dias, né? Falar com o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo direcionar a nossa vida, é impossível você se tornar uma pessoa insegura, porque o que acontece? Quando a gente deixa a insegurança tomar conta, a gente fica travado, a gente não consegue avançar, porque tudo que a gente olha, a gente pensa, eu não tenho habilidade, eu não sou capaz disso, eu não tenho condição de fazer tal coisa, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. Agora, quando a fé, sabe? Quando o nosso coração ele tá cheio de fé, não tem espaço para insegurança, porque a gente sabe que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus, o nosso Salvador. Então, clame ao Espírito Santo que ele te dê direcionamento, que ele encha teu coração, sabe? Aquele coração pulsando de fé. O nosso foco tem que ser Jesus. Eu te convido a vir em Hebreus 11 e ler todo esse texto. É muito edificante a gente pegar todos os exemplos do passado e ver como que isso pode ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu te peço que você curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal, me ajude a fazer esse canal crescer. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que é inseguro, que tem vergonha de fazer as coisas. Fala para a pessoa ler esse Hebreus 11, isso com certeza vai mexer com ela, né? E quem sabe, nesse momento, o Espírito Santo não toca essa pessoa de uma maneira assim fenomenal e ela tem ali um encontro verdadeiro com Jesus. Então, não se esqueça, hein, de clicar no sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um ensino novo. E até o próximo vídeo.